Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai abordar a superprodução Duna de 2021. De todos os projetos afetados diretamente pela pandemia do Covid-19, esse foi um dos que mais sofreu com as suas consequências. Originalmente previsto para o segundo semestre de 2020, o filme teve a estreia adiada em um ano e chegou simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max em outubro de 2021. Antes disso, ele teve uma premiere mundial barulhenta no Festival de Cinema de Veneza ainda no início de setembro. A produção era uma das mais esperadas do ano, tinha a missão de recuperar o fluxo de público de volta às salas de cinema e, mais do que tudo isso, entregar uma versão à altura do livro de Frank Herbert, que é considerado um dos mais importantes no gênero da ficção científica de todos os tempos. I discovered Dune, the book, in my youth, and I remember being totally fascinated by the book, by its poetry, by what it was saying about nature. There was in this book the journey of a young man that was struggling with his identity. Esse que você acabou de ouvir é o diretor do filme, Denis Villeneuve. Ele teve como principal fonte de pesquisa e inspiração a obra original, que lançou as bases para a ficção científica moderna e influenciou produções que vão de Guerra nas Estrelas a Guerra dos Tronos, principalmente pela construção de mundos e ambientes distintos, unidos por personagens que possuem algum tipo de vínculo. O livro não foi um sucesso imediato, mas veio conquistando fãs ao longo dos anos e hoje é uma referência indiscutível. A primeira versão cinematográfica veio em 1984 pelas mãos de David Lynch, que teve sérios problemas durante as filmagens e viu os executivos do estúdio cortarem as mais de 3 horas de duração original em quase um terço, sendo que ele não tinha controle sobre a montagem. Sua versão de Duna foi massacrada pela crítica, além de ter se consolidado como um fracasso de bilheteria incapaz de cobrir os próprios custos de produção. O próprio Lynch se arrepende de ter feito parte do projeto e raramente fala sobre o assunto, mas em algumas situações pontuais ele já deu algumas declarações sobre isso. It was squeezed because in those days the maximum length they figured I could have is 2 hours and 17 minutes, and that's what the film is. So they wouldn't lose a screening a day. There is no other version. There's more stuff, but even that is putrefied. Todo esse contexto só aumentava a ansiedade e a responsabilidade de Denis Villeneuve e de toda a sua equipe em relação a uma nova versão cinematográfica. Mas se a gente analisar o número de indicações ao Oscar, pelo menos nisso ele fez bonito. Foram lembranças em 10 categorias, fazendo dele o segundo filme mais indicado da noite e com grandes chances de conquistar a maioria das categorias técnicas. A fotografia, por exemplo, foi comandada por Greig Fraser e originalmente pensada para o sistema de projeção IMAX, de telas ultra gigantes em algumas sequências específicas. Isso explica o uso extensivo daqueles planos mais abertos com abundância de informações. Grandiosidade é um dos aspectos mais evidentes dessa produção, realizada com a intenção de ser vista na maior tela possível e com o melhor sistema de som disponível. A construção de um universo de ficção científica, no entanto, demanda também o criterioso trabalho de figurinistas, maquiadores e desenhistas de produção, que dão um verdadeiro show. Os cenários e a decoração de interiores é ao mesmo tempo minimalista e soturna, com algum espaço para a entrada da luz natural exterior. A mesma luz, por sinal, que marca o enorme deserto com um tom mais claro, complementado pelos figurinos escuros da maioria dos personagens. Repare ainda como os tons pastéis têm predominância na paleta de cores, que evita o uso de tons mais quentes. E tem os espetaculares efeitos visuais, dos quais eu destaco o assustador verme de areia. We studied real-world desert camouflage creatures to understand how they would interact with their own environments, and we tried to apply some of those lessons to how these sandworms might function.
We had to work very closely with our visual effects vendors to understand how sand might propagate if a giant creature is pushing its way through folding sand dunes. And we had to spend months understanding how a worm of that size would move through a huge field of sand. A história adaptada do livro parece complexa pela quantidade de personagens e subtramas, mas a premissa é muito simples e comum em obras de ficção científica. Um jovem protagonista precisa lidar com o seu próprio destino, algo que ele nem entende perfeitamente, mas esse caminho exige que ele se rebele contra um império de intenções terríveis que precisa ser neutralizado. Mais ou menos o que o próprio Luke Skywalker faz em Guerra nas Estrelas, com a diferença que aqui ele é bem menos inocente e já responde ao chamado suspeitando das ameaças e armadilhas que estão à sua frente. O nome do nosso protagonista é Paul. Ele é o herdeiro da casa Atreides, sendo que o seu pai, Leto Atreides, aceita administrar o planeta Arrakis, também conhecido como Duna, logo no início do filme. A geografia desse lugar é desértica, sendo que uma das principais preciosidades é uma substância chamada melange, conhecida por prolongar a vida humana e permitir níveis acelerados de pensamento. I ask for this, do not seek our sieges, do not trespass in our lands. The desert was ours long before you came, so come and dig your spice, but when you have it, go back to this side of the shield wall and leave the desert to the Fremen. Os Fremen são nativos do planeta Arrakis que aprenderam a sobreviver ao deserto mesmo em condições totalmente desfavoráveis. Eles são um dos pontos de interesse da história. Somado a isso, está a operação das minas de melange, que acontece no meio do deserto sob condições altamente perigosas por causa dos vermes de areia. E claro, a própria presença deles no planeta não passa de uma armadilha dos seus inimigos, especialmente os integrantes da casa Harkonnen, cujo líder é conhecido como Vladimir. Ao longo das quase 2 horas e meia de duração, o filme vai manipulando esses elementos com foco na evolução do protagonista. O espectador vai entendendo melhor o universo apresentado, as premissas básicas e a relação entre cada nome, tendo como referência principal o Paul Atreides. Seria ele capaz de abraçar o chamado com a força e a coragem que a missão exige? O nosso possível herói tem a habilidade e as ferramentas necessárias para honrar a casa Atreides e seguir com o legado do seu pai? São todas perguntas reforçadas por cenas de ação espetaculares que solidificam a evolução mental e física do protagonista. As reações a esse filme foram muito divididas desde a premiere mundial lá em Veneza. Parte dos críticos exaltou a complexidade inteligível da trama e a riqueza visual fiel à obra original. Outra parte minimizou o espetáculo apontando problemas específicos. Eu reconheço a grandiosidade da produção e admito a complexidade do projeto, mas confesso que achei a narrativa um pouco alongada demais. Como a história do livro é bem extensa, os produtores resolveram dividir o roteiro em 2 partes, mas eu fiquei um pouco frustrado com o que esse primeiro filme efetivamente entrega em termos de arco narrativo. São mais de 2 horas de imagens lindas e visualmente espetaculares, mas a evolução efetiva do nosso protagonista é muito tímida, e quando parece que as coisas vão finalmente embalar, o filme acaba. E não é uma frustração por querer ver logo o desfecho, e sim por ter ficado a sensação de que faltou conteúdo já nessa primeira parte. Em relação à efetividade da adaptação literária, eu não tenho condições de cravar uma opinião porque eu não li a obra original. O que eu apurei de diversas opiniões é que a recriação do universo foi muito feliz e finalmente o livro conseguiu ter uma adaptação à altura da sua importância histórica. The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process.
We must join it. We must flow with it. No elenco, vários nomes de grande calibre como Javier Bardem, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya e, claro, o protagonista Timothée Chalamet. Cada vez mais ele se consolida como um dos principais nomes jovens do cinema internacional e segue uma trajetória que alterna filmes mais autorais com espetáculos comerciais. Vale lembrar que ele já foi indicado uma vez ao Oscar de Melhor Ator em 2017 pelo belíssimo Me Chame Pelo Seu Nome, que já tem uma análise aqui no canal do Meu Tio Oscar. O filme arrecadou cerca de 400 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, o que pode ter ficado abaixo das expectativas mais otimistas, mas garantiu a existência da continuação, que já está em fase de pré-produção. A parte 2 deve chegar aos cinemas em 2023. The Emperor sent us to this place. And my father came, not for spice, not for the riches, but for the strength of your people. My road leads into the desert. Duna foi um dos maiores acontecimentos cinematográficos de 2021 e por isso merece todas as indicações que recebeu ao Oscar. É um filme de grande envergadura e relevância que finalmente fez jus à importância da obra literária que dá origem ao trabalho. Só fica o gosto amargo de perceber que ele poderia ter entregue narrativamente um pouco mais nessas quase 2 horas e meia de projeção. Suppose I presented the Emperor with an alternative to chaos. And the Emperor has no sons, and his daughters are yet to marry. You'd make a play for the throne. The Emperor feared the Atreides. He brought you here to kill you. What don't you understand? You're a lost boy hiding in a hole in the ground. E agora a pergunta é para você aí que me acompanha nesse vídeo. Você gostou dessa versão de Duna ou ficou um pouco decepcionado? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os títulos indicados pela Academia na categoria principal relativa à temporada 2021, sendo que a próxima atração vai ser O Beco do Pesadelo, de Guillermo del Toro, refilmagem de um filme noir lá da década de 1940. E atenção, dia 27 de março, domingo, a partir das 19h30, vai rolar a já tradicional live do Oscar aqui no canal. Eu vou receber o Lucas Maia do canal Refúgio Cult, a Aline Guevara do canal Nenhuma das Alternativas e o Cláudio Formiga do canal Rolê do Roteiro para melhor cobertura da internet brasileira. Te espero aqui!